Boa noite, Brasil. O programa de hoje é muito especial. Está sendo gravado no prédio da ONU, em Nova York. A partir deste mês de setembro, o meu convidado vai cuidar de conflitos armados e direitos humanos em todo o mundo. Seu nome é Sérgio Vieira de Mello, ele é filho de Arnaldo e Gilda, irmão de Sônia. Ele é pai de Laurent e Adrienne, nasceu há 54 anos no Rio de Janeiro, é diplomata. Estudou na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde fez doutorado em Filosofia e Ciências Sociais. Depois que o pai, também diplomata, foi cassado pelo AI-5 em 1969, ele preferiu fazer carreira na Organização das Nações Unidas, onde ele começa a exercer o cargo de Alto Comissário dos Direitos Humanos. Mora, no momento, em Nova York, está de partida para Genebra, mas vive em missões de paz por lugares tranquilos como a Bósnia, Moçambique, Bangladesh, Vietnã, para onde, aliás, ele também foi em férias. Um de seus grandes trunfos foi ter conseguido a paz e ter ajudado a formar o novo estado do Timor-Leste. Boa noite, Sérgio Vieira de Mello. E eu vou chamá-lo de Sérgio porque nós somos coetâneos, tá bom? Ótimo. Você já mapeou as minas ou não? Que você Ainda já não. disse que era um campo minado essa profissão. Ainda não. Estou fazendo um levantamento pormenorizado. Sérgio, você está assumindo o cargo que é um dos mais importantes da área diplomática em todo o mundo, agora nesse mês. Você já tem uma missão em vista ou não? Ainda não. Eu estou em fase de aprendizado, né? Estou lendo, estou recebendo muitos briefings de colegas aqui em Nova York, em Genebra. Eu acho que eu vou aguardar até o dia 12 de setembro antes de agendar visitas e priorizar temas, os temas mais importantes sobre os quais eu vou me debruçar nesses próximos meses. Honestamente, dá medo? Estou dizendo, não medo nas situações, porque você, eu sei que não tem medo de nada, já enfrentou barras homéricas. Mas dá medo estar tão vulnerável a pedradas como você está a partir de agora? Dá, como você disse, eu já estou acostumado, né, a levar pedradas. Já levei muitas e eu estou aqui. Sobrevivi a todas elas. Mas esse é um cargo extremamente sensível, né? Você tem razão. Você não sabe em que cilada você vai cair, não é? Qualquer passo que você dá, você pode fazer uma gafe com o governo, com organizações não governamentais, com a sociedade civil, com vocês, a mídia. É realmente um cargo muito visível e muito vulnerável. Olha, o mundo aguarda para qualquer momento a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, com apoio de vários países ocidentais. Qual seria o seu papel num conflito desses, por exemplo? Olha, eu acho que tem tanta guerra real por aí que é melhor não especular sobre guerras hipotéticas, não é? Um conflito armado é essencialmente um problema político, portanto, é o secretário-geral quem gerenciaria essa crise, né? Mas na medida em que esse conflito, se ele acontecer, tivesse consequências humanitárias, é óbvio que o Alto Comissário para Direitos Humanos também teria o seu papel, que não seria necessariamente um papel operacional, porque para isso existem agências humanitárias e para isso existe o cargo que eu ocupei anteriormente de coordenador da assistência emergencial em casos como esse, né? Mas depende das consequências, quer dizer, depende da dimensão do conflito, do sofrimento de populações civis. É sempre depois que você entra, é isso? Num caso desses, obviamente. Não é? Você já foi ao Iraque? Há muitos anos atrás, O que eu queria dizer é que o Alto Comissário para Direitos Humanos não tem uma função de prevenção de conflito, né? Obviamente, esse é um papel do secretário-geral e do Conselho de Segurança. O preconceito em geral, o racismo em particular, são questões de direitos humanos? Obviamente, não é?
Por exemplo, o caso dos imigrantes na Europa. O caso dos imigrantes, mas eu acho que há problemas muito mais graves, muito mais sérios do que esse, não é? Por exemplo? Por exemplo, novas formas de antissemitismo na Europa, não é? Esse monstro do antissemitismo que ressurge, né? Que reaparece ciclicamente no mundo ocidental. Outras formas de discriminação racial. O perigo que existe atualmente de uma islamofobia, não é? De generalizar o medo do Islã, de confundir Islã e violência. Tudo isso é perigosíssimo. E as formas mais elementares, não é? de racismo anti-árabe, anti-africano, né? que são moeda comum no mundo ocidental, não é? Já tivemos muitas provas esses últimos anos, esses últimos meses, de que a xenofobia existe, não é? Está inclusive se desenvolvendo. A prova é que partidos de extrema-direita, né? São partidos racistas, na sua maioria, inclusive nos países da Europa Ocidental, vêm ganhando muitos pontos nas eleições, não é? Isso é perigosíssimo. Por falar em islamofobia, onde é que vocês estavam dia 11 de setembro? Que, aliás, o mundo vai lembrar de um dos ataques, maiores atentados da história nessa data. Boa pergunta. Eu estava chegando em Jacarta com o Xanana Gusmão, Maria Alkatiri, que eu ia designar poucos dias depois como ministro-chefe do primeiro governo de transição timorense, e com o José Ramos Horta. Por quê? Porque a presidenta Megawati, que acabava de ser eleita pelo parlamento indonésio, nos convidou para nos conhecer e normalizar as relações entre a Indonésia e o seu governo e a administração transitória das Nações Unidas em Timor-Leste. E foi nesse dia que aconteceram os ataques aqui em Washington. Foi realmente um trauma, né, para todos nós. E ela, por sinal, viajava no dia seguinte, no dia 12, para Washington. Assim. Que coincidência, né? Olha, por falar em Timor, você fez um trabalho sensacional no Timor. Isso faz você se sentir um pouco timorense? Eu estou perguntando, na verdade, o que é uma nacionalidade? Olha, eu me senti timorense no dia em que eu cheguei em Timor-Leste, né? Por exemplo, você chega e faz o quê? Como é que se dá? Como é que se desenvolve um trabalho desse? Aí chegou, conhece as pessoas, fala, bom, agora vamos fazer... Como é que é isso? Como é que é construir uma nação? A resposta não é fácil, né? Como você deve imaginar. Então, quando eu cheguei em Timor-Leste, em meados de novembro de 1999, a primeira coisa que eu fiz, depois de levar um susto, né? Com a extensão da devastação, né? do país, da infraestrutura, dos edifícios públicos, da propriedade privada, enfim. O que aconteceu ali foi pior que um terremoto, né? Foi uma violência sistemática e destruição premeditada, né? De toda a infraestrutura de um país. Depois de levar aquele susto, eu fui visitar o Xanana Gusmão. Foi o meu primeiro passo, porque eu sabia que eu só conseguiria implementar aquele mandato melindroso que o Conselho de Segurança, reunido a poucos metros daqui, nos acabava de dar, se eu trabalhasse em harmonia perfeita com a liderança timorense e não tentasse impor modelos importados, né, ou experiências adquiridas em outros países, mas sim tentasse refletir e implementar as aspirações do povo timorense e da sua liderança. E foi por aí que eu comecei. E se conseguimos algo em Timor-Leste foi justamente graças a essa parceria com os timorenses e com os líderes timorenses, que são todos pessoas muito sensatas, responsáveis, equilibradas, né? O Timor-Leste tem essa sorte. Você conseguiria viver hoje sem o tumulto? Você sabe por que eu estou perguntando isso? Me lembro de um livro, Galeria del Corso, que narrava a história de correspondentes de guerra. Pessoas que
tentavam depois viver uma vida adequada, vamos dizer, normal. E depois de um certo tempo ficavam indóceis e iam catar a guerra, catar o conflito. É a sua situação hoje, honestamente? Olha, um velho amigo meu, filho de um colega do papai, chamado Mário Santos, dizia há muitos anos atrás que eu padecia de inquietação. Não é? Eu sou um inquieto, é verdade. E eu gosto de mudar, eu gosto de desafios, eu procuro encrencas, é verdade. Mas por quê? Porque nelas eu encontro também a verdade, né? A realidade. E eu não gosto de teoria. Estudei teoria na universidade, como você disse, estudei filosofia, mas eu sempre gostei de buscar uma confirmação de tudo aquilo que eu estudei, inclusive princípios, valores, né, que são importantíssimos na vida e no funcionamento dessa organização, lá fora, onde encontram-se os problemas, os verdadeiros problemas desse mundo. Um funcionário das Nações Unidas, não. Tem que defender os ideais da organização. Portanto, se elevar, não é? Transcender interesses pessoais ou nacionais. Seu nome é Sérgio Vieira de Mello, ele é alto comissário dos direitos humanos da ONU. A gravação está sendo feita no estúdio de TV da organização em Nova York. Agora eu vou dar a enquete que está no ar pela internet. Você é patriota? Sim. Sou brasileiro com muito orgulho e amor? Sim. Acredito em nosso país? Não. Com tanta injustiça é impossível ser patriota. Já fui, mas agora está difícil. Ou só sou em época de Copa do Mundo? Vote no site do programa através do www.sbt.com.br/de frente com Gabi ou mande sua opinião pelo fax 0 operadora 11 3601 3532. O que aconteceu de fato com seu pai? Ele foi acusado de quê na época? Não sei, você sabe, regimes daquele tipo nunca dão explicações, não é? Ele e 10 outros diplomatas foram aposentados, acho que foi em abril de 1969. Sem explicações, e ele sofreu muito, né? Sem qualquer respeito, é isso? Ele não foi perseguido, né? Foi aposentado, né? Foi uma medida administrativa. Ele estava na Alemanha naquela época, voltou para o Rio de Janeiro e morreu 4 anos depois, à sombra dos coqueiros da praia de Copacabana, que ele tanto gostava. Agora, você deve parte da sua carreira, ou deve a sua escolha, a essa situação do seu pai. Isso é fato. É, porque se ele não tivesse sido vitimado naquela época pelo AI-5, eu teria tentado o concurso para o Itamaraty. Eu teria provavelmente seguido a mesma carreira, né, diplomática. Mas era óbvio que eu não podia fazer isso e tentar entrar para um ministério do qual ele acabava de ser sumariamente expulso. Então eu optei pela carreira mais análoga, digamos, né? Mais parecida com a carreira diplomática, que é a carreira internacional. Como é que você definiria um diplomata? Para que serve um diplomata? Bom, um diplomata nacional, né? Um diplomata brasileiro serve para representar e defender os interesses nacionais. A grande diferença entre um diplomata brasileiro e um brasileiro funcionário de carreira das Nações Unidas, o que você chama de diplomata da ONU, é que nós servimos a comunidade de Estados membros dessa organização. Servimos, portanto, a organização e não um Estado ou um grupo de Estados. E essa diferença é muito grande, não é? Porque você tem que aprender nas Nações Unidas a respeitar o que chamamos os princípios de Hammarskjöld, não é? Que foi um dos grandes secretários gerais dessa organização. E 2 desses princípios são fundamentais, são a independência e a imparcialidade. Você, quando representa um país, você não é nem independente nem imparcial, você é parcial. Você defende o seu país, os seus interesses. Não é? Um funcionário das Nações Unidas, não.
tem que defender os ideais da organização. Portanto, se elevar, não é? Transcender interesses pessoais ou nacionais. Isso nem sempre é fácil. Você entrou com gente reclamando, não é? A ONG dos Direitos Humanos reclamando. A sua antecessora saiu com gente reclamando dela. Você é amigo do Kofi Annan. Você entrou no meio de uma grande confusão e fofoca também. Eu acho que não. Eu acho que vocês, jornalistas, têm essa tendência, né, de exagerar um pouco as coisas. Não vamos colocar o problema assim fora de contexto. O contexto é um contexto de alta visibilidade, como você disse. É um cargo que pode irritar interesses de governos ou até de atores não estatais ou não governamentais. Mas isso não quer dizer que seja um ambiente de confusão, não é que a agenda de direitos humanos seja confusa, não, de jeito algum. Você se referia ao estilo da minha antecessora, Mary Robinson. Cada um tem o seu, não é? Ela tem um estilo muito visível, muito público, não é? Às vezes muito acusatório, não é? Eu tenho o meu e vou desenvolvê-lo aos poucos nesse novo cargo. Falarei alto e bom som quando for necessário, mas por natureza e por formação, eu também daria prioridade à negociação, não é? Eu acho Apesar de gostar de procurar encrenca, como você mesmo confessou. Pois é, mas as encrencas também podem ser resolvidas discretamente, não é? Eu acho que essa é outra essência da diplomacia, não é? Negociar e encontrar fórmulas de compromisso e áreas de consenso. Sérgio, como você analisaria a gestão do Kofi Annan? Mudou alguma coisa com ele? Olha, eu acho que mudou muito com ele, não é? É sempre difícil comparar, mas eu diria que o Kofi Annan, por ser funcionário de carreira desta organização, vem tendo muito êxito em confirmar o que eu dizia há pouco, a saber que o secretário-geral das Nações Unidas é uma figura independente, imparcial, em quem governos podem confiar. A quem eles podem confiar a procura de uma solução aos muitos problemas que existem, sejam eles de ordem política, de segurança internacional ou problemas econômicos e sociais. Eu acho que ele tem desempenhado um papel fundamental em reafirmar a importância dessa organização no gerenciamento dessas grandes contradições e crises internacionais que nós estamos atravessando. O fato de você ser brasileiro abre que portas e fecha quais, honestamente? Eu acho que a minha nacionalidade fecha poucas portas e abre muitas. Eu já disse muitas vezes que ser brasileiro me ajudou nessa carreira, porque o nosso país é um país respeitado, é um país benquisto na cena internacional, no palco internacional. É um país que, na maioria dos conflitos, tem demonstrado neutralidade, equidistância. E na área de direitos humanos também desempenhou um papel extremamente importante, principalmente na Conferência de Viena, em 1993, da qual surgiu, não é, esse novo cargo de Alto Comissário para Direitos Humanos. Quem presidiu aquela conferência foi o Gilberto Saboia, um diplomata brasileiro de alto nível, extremamente competente, respeitado, e ele conseguiu salvar aquela conferência, né, que estava em águas turbulentas. E daquela conferência saiu uma declaração importantíssima, né? Pela primeira vez, todos os países do mundo reconheciam o caráter universal dos direitos humanos e aprovou a criação
do posto de alto comissário para direitos humanos. Portanto, o Brasil é um país que tem uma atuação dinâmica e respeitada na arena internacional, e isso me ajuda. Mas eu vou fazer uma pergunta agora. Você, como brasileiro, pode, por exemplo, falar, por coincidência, eu venho para cá entrevistá-lo e aí abro os jornais e leio lá, o país que recebeu 30 bilhões de dólares de ajuda de um braço da ONU, né, o FMI, na verdade, no momento, está tendo que se explicar porque os credores estão com medo de não serem pagos. Isso cria em você algum mal-estar ou, pelo menos, você pensa no assunto e emite uma opinião ou não? Não, isso não cria nenhum constrangimento, porque o fato do país estar atravessando uma crise financeira, ou talvez dificuldades financeiras, não vamos falar de crise, né, porque o Brasil não chegou, felizmente, ao ponto que os nossos vizinhos e irmãos argentinos chegaram. Não, isso não me cria nenhuma dificuldade. Eu acho que ser brasileiro é representar uma sociedade tolerante. Nós somos um país de imigração, temos vínculos, temos laços com várias regiões do mundo. Em muitos países asiáticos encontrei políticos que têm primos ou tios ou avós no Brasil. O mesmo se aplica aos países árabes, a Israel, a muitos países europeus, a muitos países africanos, porque afinal uma grande parte da nossa alma é africana. Então, é como se nós tivéssemos uma rede, não é, de amizade internacional, mundial. E isso me ajuda. Não tem nada a ver com crise financeira. É a nossa identidade, a nossa personalidade e o fato do Brasil, repito, ser um país neutro na maioria dos grandes conflitos que assolam esse mundo. Sérgio, índice de desenvolvimento humano tem a ver com direitos humanos? Porque, por exemplo, por uma classificação da ONU, o Brasil está em 4º lugar na lista dos piores, né? Obviamente, não é? Os direitos humanos são de 2 categorias, não é? Que não podem nem devem ser separadas. Uma categoria é o que chamamos de direitos civis e políticos, que são mais individuais, não é? O fato de você poder exercitar liberdade de pensamento, de expressão, poder votar, não é? Tudo isso é um direito individual. E a outra categoria são direitos econômicos, sociais e culturais, não é? Que são direitos mais coletivos. E um deles, obviamente, o mais premente para todos nós e para um país como o Brasil, é o direito ao desenvolvimento. Então, obviamente, esses índices têm muito a ver com direitos humanos, não é? Porque se você não realizar os direitos essenciais, os direitos mais elementares, mais básicos, o direito à dignidade humana, não é? O direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à saúde, você não vai poder exercitar, nem vai estar interessado em exercitar direitos individuais, não é? Seria um luxo, não é? Um miserável, uma pessoa pobre, uma pessoa humilhada, uma pessoa que não dispõe de dignidade, não está interessada em direitos políticos ou civis. Qual é a sua relação hoje com o Brasil? Você vai uma vez por ano ao Brasil, que você tem família lá, é isso? A mamãe, a minha irmã moram no Rio, ainda tenho muitos amigos, né? A minha relação é uma relação muito próxima, muito íntima, né? Quando aquele avião vai pousando ali no Galeão, né? Que entra aquele cheiro que nem sempre é muito agradável na nossa Baía de Guanabara, eu me sinto em casa, né? Eu vou para casa às 7 da manhã e saio direto para a praia, para o Arpoador. Eu me sinto bem. É o meu país. Tive a sorte de que meu pai e minha mãe me levaram de volta para o Brasil quando eu tinha 12 anos e de ter passado a minha adolescência no Rio. E é nessa fase da vida que a gente forma a sua identidade, não é? E eu me sinto brasileiro, sou brasileiro, não quero ser outra coisa.
Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral. Você vota onde? Você vota? Eu estou registrado aqui. Eu, na última eleição presidencial, votei aqui na 2ª Avenida, em Manhattan. Esse ano não sei se eu vou poder votar em Genebra, né? Se eu perguntar para quem você votou, você se complica, não se complica? Complica. Não, mas ele ganhou as eleições. Você faz o que para se divertir, Sérgio? Eu faço bastante esporte. Em Dili eu corria 2, 3 vezes por semana, faço exercício, enfim, gosto de nadar, de mergulhar. Eu tento manter a forma física, apesar de ter envelhecido bastante, né? Você está Nesses últimos anos. Você está seeking for compliment. Você está muito bem, você sabe disso. Diga uma coisa, você voltou ao Vietnã depois de muito tempo. Você esteve lá em época de conflito, não foi isso? Como é que ficou o país, o único país que venceu os Estados Unidos numa guerra? Bom, dei uma volta pelo Sudeste Asiático, né? Visitei vários países que eu conhecia, mas conhecia oficialmente, né? Conhecia profissionalmente. Então, me transformei em turista irresponsável. E durante 1 mês e meio, dei uma grande volta pela Tailândia, Indonésia, Mianmar, Laos, Camboja e Vietnã. País, inclusive, onde eu servi como Camboja, né? Mas, para responder a tua pergunta, o Vietnã é um país transformado, um país moderno, um país com uma economia pujante, apesar dessa crise, não é, que afeta o mundo inteiro e, em particular, o Sudeste Asiático. Eu não reconheci Hanoi, não reconheci a maioria das cidades da costa, né, que foram destruídas durante a guerra do Vietnã. É um povo muito trabalhador, um povo que tem muita força de vontade. Eu fiquei impressionado. E muitos turistas americanos. Ah, é? A maioria dos turistas no Vietnã hoje em dia são americanos. E convivendo bem com a população. Muito bem. Vice-versa. É uma espécie de catarse, não é, para os americanos visitarem o Vietnã. São ex-soldados americanos que serviram lá, ou então familiares, né, e filhos de militares americanos que querem encontrar paz, não é, com a sua própria consciência. Você disse que pratica esportes. Você torce por time de futebol? Continuo torcendo pelo Botafogo. Botafogo? Mas então você está muito senhora. bem. Está muito bem. Você Não foi sempre o caso, né? Você já disse uma vez que não gosta de comparar situações e eu concordo quando você diz que um drama é um drama, não existe um maior e outro menor. Mas já houve situação em que você chegou a chorar ou não? Ou diplomatas não choram? Não, diplomatas são seres humanos, né? E choram. Mas treinados para serem... Para aguentar muita coisa. Eu acho que o pior dia da minha vida, onde eu chorei de raiva, né, foi o massacre do mercado de Markale, em Sarajevo. Dia 8 de fevereiro de 1994, se não me falha a memória. Onde um obus, né, de morteiro caiu no mercado, né, e matou umas 45 pessoas. Né. Eu cheguei ali poucos minutos depois e era assim uma visão apocalíptica, né, dantesca, coisa horrorosa. Né. Eu acho, sim, naquele dia eu chorei. Você já correu risco de vida? Quer dizer, lógico que você vive em países em conflito, mas um risco próximo, direto, você já sentiu? Agora vou? Já, algumas vezes, né? Eu não quero dar a impressão de que nós somos Rambos, não é? Funcionários das Nações Unidas são aventureiros, né? Mas houve situações no Camboja, na Bósnia, onde eu me perguntei se não tinha chegado ao fim, não é? Olha, nós estamos falando de guerras.
Nós estamos falando de política, mas acho que nós estamos falando de mais do que isso. Você que fez filosofia, você tem que me dizer uma coisa. Isso não é uma coisa de homem? O que é essa infinidade de guerras? O que significa isso? Isso tem a ver mesmo com testosterona? Tem a ver com a natureza humana? Você conhece mulheres belicistas ou não? Isso é uma função masculina mesmo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque em Timor, você sabe ou não sabe que eu investi muito na política da nossa administração transitória na emancipação da mulher timorense. A mulher timorense era e continua sendo, infelizmente, um cidadão de segunda categoria. Mas em 2 anos e meio, eu acho que nós fizemos uma revolução silenciosa em Timor-Leste. Mais mulheres se elegeram para a Assembleia Constituinte, agora o primeiro parlamento de Timor-Leste, no ano passado, do que na maioria dos países ocidentais desenvolvidos, à exceção dos países escandinavos. Temos 25% de mulheres na polícia. Recrutamos, no início desse ano, um primeiro pelotão de mulheres na nova Força de Defesa de Timor-Leste, etc., etc. Eu impus uma cota de 30% de mulheres no funcionalismo público, né? Isso por quê? Porque eu acreditava que a mulher é um fator de paz, de estabilidade, de moderação. Eu acho que a mulher tem mais consciência da importância da paz no lar, na família, mas também na sociedade e no país do que o homem. O homem é um aventureiro. Eu estou convencido disso. Portanto, esse papel da mulher é um papel que será central nessa minha nova função de alto comissário para direitos humanos. Eu gostaria de explorar mais o potencial da mulher na promoção dos direitos humanos e na pacificação de muitas sociedades. E com algumas exceções, hein? Porque em Ruanda as mulheres foram terríveis. As mulheres participaram do genocídio, as mulheres mataram, as mulheres assassinaram. Foi, eu acho, uma das raras exceções em que a mulher participou ativamente, às vezes mais do que o homem, num massacre, num genocídio, né? Mas, via de regra, eu repito, a mulher, ao contrário, é uma aliada desta organização na busca de soluções aos conflitos e de pacificação de sociedades conturbadas. Sérgio, você chega agora em Genebra e como é que se dá o seu trabalho? Você disse, eu vou usar mulheres, você vai formar um time. O que acontece você chegando em Genebra para a sua sede? Bom, a sede já existe, quer dizer, o Alto Comissariado para Direitos Humanos é uma instituição, né, que existe e funciona bem. Portanto, eu vou ter que me integrar, né, naquela estrutura de recursos humanos, a maioria excelentes, mas também vou tentar formar a minha equipe de assessores mais diretos e de pessoas que eu conheço e em quem eu confio, né? E essa equipe já existe aqui. Você não vai adiantar nada para mim, evidentemente. Não, mas são funcionários, são colegas, né? Pessoas conhecidas e com as quais já trabalhei no passado, né? Eu vou terminar o bloco com um quiz. Qual Beatle organizou em 1971 o concerto para Bangladesh? Teria sido Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ou Ringo Starr? A resposta vem depois dos comerciais. Até já. O programa de hoje é especial, está sendo gravado no estúdio de televisão da ONU, em Nova York, onde vive e trabalha o meu convidado, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, alto comissário dos direitos humanos. A pergunta do meu quiz no bloco anterior é:
Qual Beatle organizou em 1971 um concerto para Bangladesh? Teria sido Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ou Ringo Starr? Pois eu vou dizer, com o objetivo de levantar recursos para o povo carente de Bangladesh, George Harrison organizou este, que talvez tenha sido um dos primeiros concertos filantrópicos da história do rock. Ele conseguiu arrecadar 15 milhões de dólares na época e contou com a presença de Ravi Shankar, Bob Dylan e Eric Clapton, entre outros. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria de ter uma resposta. Eu já percebi que você é muito cuidadoso quando fala em entrevistas sobre esse assunto que eu vou lhe dizer. Direitos humanos no Brasil. Eu gostaria que você fizesse uma análise crítica. Você sabe, você me constrange com uma pergunta dessas, porque eu disse que eu não falaria em casos particulares, em casos específicos, e eu não gosto de falar do meu país, não é? Posso ter a minha opinião crítica sobre muitos aspectos da nossa sociedade, mas eu acho que não vem ao caso eu formular, eu tecer críticas sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. O que eu digo, e já respondi a essa pergunta de outros colegas seus, o que eu digo é que o Brasil fez grandes progressos em termos de formulação de leis, não é? De normas, de programas de direitos humanos, mas que a capacidade de implementação do governo federal e dos governos estaduais é muito fraca. E eu acho que é nessa área que o país, enfim, que o governo, o próximo governo, deveria concentrar as suas energias. Como traduzir boas leis na prática, né? Porque boas leis que não são aplicadas não servem para nada, né? E eu acho que essa é a grande fraqueza do Brasil e de outros países em desenvolvimento. O Brasil é o país que tem aquela famosa frase, essa lei não pegou. Uma lei que não pega é um desastre. Chegou a hora do lambi-lambi. Para quem você vai mandar sua foto? Eu vou mandar para você. Essa é uma foto diferente, porque eu vou me embora daqui e depois mando por e-mail a foto para o meu entrevistado. Mas você tem direito a mandar para alguém. Para quem você quer mandar? Minha mãe. Vai mandar para sua mãe? Então espera aí. Deixa eu pegar um... Ó, tá lindo porque tem ONU atrás e tudo. Vou fechar mais. Sua mãe deve achar você um homem muito bonito, hein? Porque você é, Sérgio. Você é um homem muito bonito. Mãe, você deve fazer muito sucesso com as mulheres por aí, não faz? Seja honesto. Isso é o que vocês pensam, tem ideia. Lá vai. Tá muito bonita mesmo. Lá vai, 1, 2 e... Pronto. Você vai mandar pra sua mãe, né? Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá? É jogo rapidíssimo. A melhor e a pior lembrança na diplomacia? A pior, aquele bombardeio incessante de Sarajevo, no inverno de 93, 94. E a melhor, depois do massacre de Marcala em fevereiro, a negociação de um acordo que abriu uma estrada pelo aeroporto de Sarajevo, que libertou a população de Sarajevo, que restabeleceu a liberdade de movimento da população de Sarajevo, que estava cercada, né, pelas forças sérvias. Um orgulho e uma decepção? Orgulho de ter participado da criação de uma nova nação chamada Timor-Leste. Trabalho de equipe. Mas, enfim, de ter liderado aquela equipe me deu muita satisfação. Uma grande decepção, o fato do conflito no Sudão. Ninguém fala da guerra no Sudão, mas essa guerra dura no sul do país desde 1956. E eu servi lá em 72, 73, quando eu ainda era muito, muito jovem e começava a minha carreira nessa organização. E pensar que aquela guerra continua e que as populações civis do sul do Sudão continuam sofrendo 30 anos depois é, quem sabe, a minha maior frustração. A palavra mais bonita e a mais feia? A mais bonita é justiça.
a mais feia violência. Uma saudade boa e uma saudade aliviada. Saudade boa, a saudade da praia de Ipanema. Todo ano você sabe que ela está lá. Eu alivio essa saudade. Saudade aliviada eu não entendo bem o que você Uma saudade quer que dizer você teve de alguma coisa e já resolveu. Ah, não, nenhuma. As saudades que eu tinha eu continuo tendo, ainda não consegui aliviar. E Sérgio Vieira de Mello por Sérgio Vieira de Mello? Em que sentido? Ah, Sérgio Vieira de Mello on Sérgio Vieira de Mello. É nesse sentido. É difícil falar de si próprio, né? Não sei, uma pessoa simples, uma pessoa direta, uma pessoa que tem convicções, que tem muitas fraquezas também, que tem dúvidas, mas que sempre conseguiu superá-las porque ele continua acreditando, né, talvez ingenuamente, na capacidade de melhorar a vida de muita gente servindo essa organização. Eu acho que essa organização contribui para o progresso da história. Sou ingênuo? Eu espero que não. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Gabi. E obrigado a vocês em casa. Até a próxima.